Queridos, como voltaremos? O retorno das nossas reuniões presenciais, ou melhor dizendo, o retorno das atividades presenciais religiosas em seu templo já é possível. Anunciamos quarta-feira que, de acordo com o decreto 29.861, de 24 de julho de 2020, o Estado do Rio Grande do Norte oficializou a retomada das atividades religiosas. E, segundo o decreto municipal aqui de Equador, o decreto 31 de 2020, publicado no dia 31 de julho, as igrejas do nosso município podem retomar as suas atividades religiosas presenciais. Meus irmãos, retomaremos as nossas reuniões presenciais em breve, ainda neste mês de agosto. Claro que dentro de todo um protocolo de segurança. E a você, meu amado irmão, que não é aqui da nossa igreja, e talvez está na expectativa também da sua igreja retomar, não se aflija não, porque mais cedo ou mais tarde, o seu pastor, o seu líder, vai anunciar esse retorno e você se alegrará também por esse momento oportuno. O vislumbrar, queridos, desse retorno, por ocasião dele, melhor dizendo, nós passamos então a refletir sobre como voltaremos. E agora, mais do que nunca, essa reflexão ganha ainda mais corpo, porque nós já podemos retornar. Em Atos capítulo 9, versículo 31, Lucas tem nos ajudado a responder à indagação proposta ao tema dessa série de mensagens que já temos pregado a alguns cultos aqui transmitidos. Na sua descrição de como a igreja se encontrava nessa primeira parte do seu livro, claro, Lucas, depois de haver vivenciado a igreja em inúmeras situações contrárias ao seu desenvolvimento e crescimento, Lucas aqui diz que esta igreja tinha paz, edificava-se, caminhava no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Considerando essa descrição a partir do todo, o seu contexto, desde Atos capítulo 1, percebemos claramente a intervenção divina, a confiança da igreja no auxílio divino em qualquer outra situação contrária que pudesse se levantar, levando Lucas a afirmar, em primeiro lugar, que essa igreja tinha paz, nos inspirando assim a voltarmos às nossas reuniões presenciais em paz, apesar da realidade de pandemia ainda existir, mas certos de que Deus já tem intervido e também nos auxiliará, podendo assim, queridos, nos proporcionar esse retorno em paz. Lucas também afirmou que em paz essa igreja seguiu edificando-se, nos inspirando, então, também a retomar nossas atividades presenciais, edificando-nos mutuamente. Além dessas duas primeiras descrições que Lucas faz da igreja aqui, Lucas também nos diz que essa igreja caminhava no temor do Senhor. E essa descrição, na última mensagem que trouxemos, nos inspirou a voltarmos às nossas reuniões presenciais com a reverência devida a quem pertencemos, ou seja, ao nosso Deus soberano e ao nosso Pai. Hoje, queridos irmãos, pregarei sobre esse conforto do Espírito Santo, que Lucas aqui menciona a respeito dessa igreja, que foi experimentado, né? E nisso poderemos então pensar como voltaremos. E já podemos afirmar no conforto do Espírito Santo. Mas, além disso, eu quero levá-los de fato a pensar que voltaremos encorajados pelo Espírito Santo. Permita-me então, a partir dessa afirmação,
tentar desenvolvê-la em alguns pontos aqui que destacarei. O primeiro deles, queridos, é que há um significado real para a expressão que Lucas aqui traz sobre a igreja, quando ele diz, essa igreja, seguia em paz, edificando-se, caminhando no temor do Espírito, e ele afirma, e no conforto do Espírito Santo. Apesar da palavra conforto ter sido usada aqui por Lucas para descrever o estado em que a igreja se encontrava, o seu verdadeiro significado, queridos irmãos, não seria apenas um estado de quem é ou se sente confortado. Não. Embora, claro, pelo que passamos a conhecer da história da igreja, narrada pelo Lucas, desde Atos capítulo 1, a palavra conforto aqui nos leva a essa compreensão imediata, e é até louvável afirmarmos isso. Mas lembremos, queridos, que o Senhor prometeu aos seus discípulos que pediria ao Pai que lhes desse outro Consolador, que seria o Espírito da verdade. E eu gostaria de levá-los para o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, que diz assim, Jesus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então perceba aqui que o próprio Jesus promete a seus discípulos a vinda desse Consolador, desse Espírito da verdade. Por esse Espírito, queridos, considerando os capítulos ainda 14 e agora o 15 e o 16 de João, por esse Espírito, os apóstolos, os discípulos, seriam capacitados a desempenhar os seus ministérios. Em primeiro lugar, fazendo-os lembrar das coisas que ouviram de Cristo. Veja os versículos 25 e 26 de João 14, que diz, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas além desse discípulo, desse Espírito, melhor dizendo, desse outro Consolador, desse Espírito da verdade, fazer os discípulos lembrarem daquilo que Jesus falou, esse Espírito também estaria autorizando esses discípulos, os apóstolos, a testemunharem a respeito da verdade. João capítulo 15, versículo 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, Jesus aqui está dizendo, o Espírito da verdade, que dele procede, esse, ou seja, o Espírito, dará testemunho de mim. Aí o versículo 27, Jesus diz, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Recobro a memória de vocês para Atos 1:8. Lembra quando o Senhor Jesus diz, vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e assim vocês serão minhas testemunhas. Promessa essa que foi cumprida em Atos capítulo 2. Então, por esse Espírito da verdade, por esse outro Consolador que Jesus prometera aos seus discípulos aqui na ocasião do Evangelho de João, esse Espírito ia capacitar esses discípulos, fazendo-os lembrar das coisas que ouviram de Jesus, autorizando-os a testemunhar a respeito de Cristo, mas em terceiro lugar, esse Espírito iria guiá-los em toda a verdade. João capítulo agora 16, verso 13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá
tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos, nessa capacitação mediada pelo Espírito Santo, anunciada aqui em João, por Jesus, é possível então enxergarmos mais uma atuação por parte do Espírito, mais do que um alívio, apenas, como a ideia da palavra conforto nos dá. Mas, de fato, aqui uma atuação de capacitação, de auxílio, de inspiração, de encorajamento. Isso se dá, queridos irmãos, pelo fato de que Jesus, aqui em João, ele chama o Espírito de Paracleto, que vem da palavra grega parakletos, do verbo parakel. Queridos, essa palavra grega significa chamar para o lado, com a finalidade de ajudar, de exortar, de consolar e de encorajar. Essa palavra paracleto ocorre 5 vezes no Novo Testamento, e todas elas, queridos irmãos, aqui no Evangelho de João. Então, quando Jesus, referindo-se aos discípulos, ao Espírito Santo, melhor dizendo, como aquele que seria enviado aos discípulos como Consolador, ele não estava limitando o Espírito apenas ao significado de alívio, ou seja, não, ele vai trazer alívio, esse consolo para vocês, não, mas o que Jesus estava dizendo é que esse Espírito viria para encorajar os discípulos, os apóstolos. E isso, queridos, ganha ainda mais significado se eu e você, no capítulo 16 de João, como vimos no versículo 13, que esse Espírito iria guiar os discípulos em toda a verdade. Isso ganha mais corpo, esse significado de encorajamento, se eu e você considerarmos o contexto em que Jesus disse isso. Se não, veja aí João capítulo 16, verso 1. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Aí verso 2, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem ao Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Perceba o que Jesus está dizendo. Olha, santos discípulos, quero dizer um negócio a vocês. Rapaz, a coisa não será fácil. Virá perseguição aí, vocês serão aprisionados, alguns irão ser mortos, e quando forem mortos, aqueles que vão matar vocês acharão que estarão tributando culto a Deus, estão fazendo um favor a Deus. Eu não tinha dito isso a vocês antes, porque não chegou a hora de ir, mas chegou a hora de ir. Entretanto, é preciso que eu vá. Mas não fiquem tristes, porque eu enviarei para vocês o Consolador, aquele que encorajará vocês a viverem essas circunstâncias. Então veja, queridos, o pano de fundo aqui. Isso nos faz pensar na história da igreja, a partir de Atos capítulo 1, lembra? Quando o Espírito Santo ali não apenas deu poder aos discípulos para testemunhar, mas como o Espírito Santo guiou eles em todo aquele enfrentamento de perseguição, de aprisionamento, o próprio Estevão morrendo. E veremos isso, mas glorificando a Deus. A igreja aqui em Atos 9:31, depois de toda essa perseguição sofrida, o que é que acontece? A igreja tinha paz, edificava-se, caminhava no temor do Senhor, encorajada pelo Espírito Santo. É sobre essa perspectiva, queridos, que devemos entender aqui em Atos capítulo 9, versículo 31, a igreja chegou encorajada pelo Espírito Santo.
A igreja não estava apenas consolada, aliviada por tudo aquilo que sofria, não, mas a igreja que nesse consolo estava encorajada pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer nessa noite. O significado real da expressão, o conforto do Espírito Santo. E na compreensão desse significado de encorajamento, é que podemos, queridos, responder: como voltaremos? Voltaremos encorajados pelo Espírito Santo. Mas em segundo lugar, nessa noite, eu gostaria de vos falar, antes de discorrer sobre o tema da mensagem de hoje, que o encorajamento do Espírito Santo deriva da sua ação contínua ao longo da história da igreja. Vou repetir. O encorajamento do Espírito Santo derivava ou deriva da sua ação contínua ao longo da história da igreja. Isso é muito real aqui em Atos. Lembremos, queridos, que na história da igreja narrada por Lucas, até aqui, desde o primeiro capítulo, a Atos 9, versículo 31, encontramos o Espírito Santo, esse paracleto, aquele que encoraja, ao lado da igreja, ajudando a igreja, encorajando a igreja, consolando a igreja. Se não, vejamos, por favor, volte comigo aí para Atos capítulo 2, e vamos nos inspirar nesse encorajamento para o nosso retorno. Atos 2 nos dá esse panorama. Se nós considerarmos os versos 1 a 4, que os irmãos já sabem que fala aí sobre a descida do Espírito Santo, e dos versos 14 a 36, que fala sobre o testemunho que Pedro dá ali, aqueles que estavam zombando dos discípulos que haviam recebido o Espírito. Nesses primeiros versículos, Atos 2 nos mostra que, dando o poder para testemunhar a respeito de Cristo, o Espírito aqui aparece, sim, fazendo parte da história da igreja. O Espírito que havia sido prometido por Jesus lá em João, capítulo 14, 15 e 16. Mas em Atos capítulo 2, o Espírito aqui não apenas aparece dando poder para os discípulos, os apóstolos testemunhar a respeito de Cristo, mas considerando os versículos 37 a 41, que nos mostra aí, ouvindo estas coisas, ou seja, o testemunho de Pedro, a pregação de Pedro, compungiram-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Aí veja o final: e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, além do Espírito aqui dar o poder aos discípulos, em especial a Pedro, de testemunhar a respeito de Cristo, o Espírito aqui confirma os convertidos pelo testemunho dado. Mas ainda mais, dos versículos 42 a 44, que fala ali como viviam os convertidos, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí veja o verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, aqui o Espírito se apresenta edificando a igreja no temor de Cristo. Veja, os discípulos deu o poder aos apóstolos de testemunharem, confirma aqueles que se converteram e agora edifica a igreja, mas não apenas isso. Veja, por favor, ainda, queridos irmãos, os versículos adiante. Diariamente, versículo 46, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam, o quê? Sendo salvos. Ou seja, o Espírito Santo fazia com que a igreja, nessa sua caminhada encorajada, pudesse crescer ainda mais.
Mas eu não quero levá-los a nos limitarmos nessa noite apenas a Atos capítulo 2. Mas considerando, queridos, ainda a ação continuada do Espírito Santo ao longo da história da igreja, olhar para Atos capítulo 3 e 4, porque esses dois capítulos nos oferecem como ação do Espírito Santo, aqui, contínua na história da igreja, a operação de milagres e a capacitação dos evangelistas diante do povo e das autoridades. E ainda, queridos, o preenchimento da igreja, encorajando-a a anunciar a palavra. Veja comigo Atos 3, versos 1 ao 10, nós temos aí o relato da cura do coxo que estava ali à porta formosa do templo. Se você seguir para os versículos 19 e 20, você vai ver Pedro ali, testemunhando diante do povo e das autoridades. Veja o que é que diz, verso 19 de Atos 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor traga os tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado por Jesus. Veja como Pedro aqui atribui, a pessoa do Espírito Santo, sim, a semelhança do Cristo. Pois, de fato, o que Jesus estava dizendo, que quando afirmou aos discípulos, eu vou enviar outro Consolador, não é que seria outra pessoa, mas outro tal como ele, igual a ele, que caminharia com os discípulos, que caminharia com a igreja, tal como ele caminhou com os discípulos, encorajando a igreja a avançar no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Mas veja ainda, por favor, o que é que diz Atos 4, versículo 12. Agora, Pedro testemunhando, capacitado pelo Espírito Santo, às autoridades. Ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aí veja o verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam ele estado com Jesus. Aqui eu preciso abrir um parênteses, meu amado irmão. Você, querido, que trabalha ao lado de autoridades, sejam elas quais forem, se políticas, civis ou militares, não sei. Você precisa entender que, de acordo com a palavra do Senhor, fomos capacitados pelo Espírito Santo a testemunharmos, inclusive a estes. Veja o que Pedro diz aqui, aquelas autoridades religiosas. Pedro está dizendo, olha, não há salvação em nenhum outro nome, apesar da religiosidade de vocês. Salvação só em Jesus. E aqui o testemunho que as autoridades dão, revela a capacitação do Espírito Santo. Por quê? Porque esses homens eram iletrados, eram pescadores, mas estavam falando com autoridade. Queridos irmãos, pensando ainda nisso, veja comigo então o versículo 31 do capítulo 4. Tendo eles orado, porque aqui já haviam sido soltos, já estavam com a igreja reunidos ali, pedindo ao Senhor, aí veja, tendo eles orado, os apóstolos que estavam presos e testemunharam perante as autoridades, juntamente com a igreja, o lugar tremeu, onde eles estavam reunidos. Aí veja a ênfase aí no final do verso 31, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Então veja, queridos, Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce, capacita os apóstolos a pregarem, e o Espírito Santo confirma os convertidos. O Espírito Santo edifica esses convertidos que se reúnem como igreja. Capítulo 3 e 4, o Espírito Santo capacita os apóstolos a operar milagres, a testemunharem mais uma vez perante o povo e agora perante as autoridades. E reunidos com a igreja, esses apóstolos são enchidos do Espírito Santo. E através desse enchimento, essa igreja, apesar desse contexto já de perseguição e aprisionamento, a igreja segue
pregando e anunciando a palavra. Mas permita-me ainda trazer uma outra contribuição do Espírito Santo aqui na história da igreja. Atos capítulos 5 e 6, que nos oferece, querido, como ação do Espírito Santo, trazendo temor à igreja. Sim, ousadia aos apóstolos, identificando os capazes de servirem à igreja. Atos capítulo 5, dos versos 1 ao 5, eu e você já conhecemos o texto, que fala sobre ali a mentira de Ananias e Safira, mas veja aí que essa ocasião, esse pecado é usado pelos apóstolos a levar a igreja a temer ao Senhor. E veja comigo aí, por favor, o verso 3 de Atos 5. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentistes a quem? A Deus. Aí veja o verso 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes que ali estavam. Mas perceba que a ação do Espírito aqui não se limita apenas a trazer temor. Há também, mais uma vez aqui, a capacitação aos apóstolos, inclusive trazendo ousadia a eles. Capítulo 5 ainda, por favor, versos 27. Diz assim: trouxeram-nos, apresentando-nos ao sinédrio. Novamente a turminha lá religiosa, as autoridades. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste. Olha, mais uma vez aí Pedro acusa eles, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento, a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Veja a ousadia desses homens. A ação do Espírito Santo, uma ação contínua ao longo da história da igreja. Mas, queridos irmãos, a gente percebe em Atos capítulo 6, dos versos 1 ao 4, quando está ali sendo instituídos os diáconos, que o Espírito Santo aqui leva a igreja, guia a igreja a escolher homens cheios dele para servirem a igreja. Veja como o Espírito Santo a todo momento está assim, consolando a igreja, mas muito mais do que isso, está ao lado da igreja, está ajudando a igreja, está encorajando a igreja. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda para a ação do Espírito Santo nessa história belíssima, de Atos 1 a 9. Em Atos 7, querido, nos oferece como, em Atos 7, melhor dizendo, nos oferece como ação do Espírito Santo a identificação e capacitação a Estevão, para testemunhar perante o sinédrio, levando-o, querido, a ver a glória de Deus e Jesus Cristo à direita do Pai, e ainda o conduz a expressar compaixão àqueles que o matavam. Veja comigo aí, por favor, o último versículo do capítulo 6, verso 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Meu querido irmão, não posso deixar de abrir um parênteses aqui, e talvez outros aqui, nesse exemplo de Estevão em Atos capítulo 7. Meus amados irmãos, o Espírito Santo identifica aqueles que são do Senhor. Por isso não há como entrar no reino do céu se você não nascer de novo. Aqueles que são cheios do Espírito Santo são identificados.
E lembre-se que em Atos capítulo 6, versículo 5, Estevão foi um dos homens cheios do Espírito que foi escolhido para servir a igreja. Mas o Espírito Santo aqui não apenas identifica Estevão. Se considerar dos versos 1 de Atos 7 até o versículo 53, você vai ver o lindo discurso e mensagem de Estevão perante aqueles homens ali que estavam vendo o rosto dele como de anjo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas, veja isso aqui, queridos, eu vibro com isso aqui. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Meus queridos irmãos, a ação do Espírito Santo aqui leva Estevão a ver a glória de Deus e Jesus Cristo à direita do Pai. E veja que tudo isso contrariando a religiosidade do Sinédrio. Porque primeiro eles acreditavam que ninguém podia ver a Deus, pela miséria e do pecado do homem. Em segundo lugar, porque eles não acreditavam em Jesus, o Messias, que havia sido morto e havia ressuscitado. E Estevão disse: eu vejo a glória de Deus, eu vejo Cristo Jesus assentado à destra dele. Mas, queridos, o mais fantástico ainda é porque o Espírito Santo não o capacitou apenas a ver a glória de Deus, sim, a ver Cristo Jesus à direita como um testemunho para a própria igreja. Mas veja o que é que diz os versículos 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí veja aqui, queridos, verso 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Queridos, veja que o Espírito Santo aqui, nessa ação contínua na história da igreja, e mais especificamente em Estevão, além dele o identificar, além dele o capacitar para testemunhar perante o Sinédrio, além dele levá-lo a ver a glória de Deus e Jesus Cristo à direita do Pai, o Espírito Santo aqui ainda o conduziu a expressar compaixão àqueles que o matavam. Meus queridos irmãos, só uma vida cheia do Espírito Santo para agir assim. Eu concluí a leitura de um livro no meado agora de julho, dos puritanos. O título do livro é A Prática da Piedade. Meus amados irmãos, e o livro falava sobre como você glorificar a Deus na doença, inclusive morrendo por causa da doença. E foi mesmo no período aí do ápice da pandemia. Meus queridos irmãos, lembrei muito de Estevão. E primeiro eu pedi perdão a Deus por muitas vezes ter sentido medo de morrer por causa desse coronavírus. Claro, isso talvez preocupado com quem a minha santa esposa vai ficar, como ficará a minha filha, meus familiares. Depois, queridos irmãos, lendo aqueles capítulos falando sobre a doença, que em meio a ela nós devemos glorificar a Deus. Meus amados irmãos, eu pedi ao Senhor: Senhor, me encha do teu Espírito, para que, se eu tiver a oportunidade, seja por coronavírus ou por qualquer outra coisa, eu venha morrer para a glória do teu nome. Talvez pensando aqui no exemplo de Estevão, meu amado irmão, a pergunta é: como morreremos? Precisamos pensar nisso.
Mas em Atos capítulo 8, a narrativa de Lucas nos oferece como ação do Espírito Santo aqui o impulso da pregação por parte da igreja, que foi dispersada por causa da perseguição. Mas também, queridos, o texto bíblico nos oferece a própria conversão do eunuco, se nós considerarmos aí Atos capítulo 8. Vamos considerar pelo menos a perseguição aí, e o que ela suscitou, na verdade, a pregação do evangelho, né? Atos capítulo 8, veja o que é que diz aí, os versos 4. Entre muitos que foram dispersos, iam por toda parte o quê? Pregando a palavra de Deus. Olha aqui para mim. Se você lembrar bem, nos versículos anteriores, a turma pegou Estevão, jogou para fora do sinédrio, apedrejou ele até a morte. Saulo consentia com a morte. Inclusive foi jogado aos pés dele as vestes de Estevão. E logo depois, já no início do capítulo 8, levanta-se grande perseguição contra a igreja. E o texto mostra que Saulo, no verso 3, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Veja só o contexto. Aí a pergunta é, como é que a igreja, dentro de uma situação como essa, queridos irmãos, sai por toda parte pregando o evangelho? Só tem uma resposta. Consolada pelo Espírito, sim, mas muito mais do que isso, essa igreja estava encorajada pelo Espírito Santo. Por isso, queridos irmãos, independente das circunstâncias, a igreja seguia avançando, em paz, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, até porque Ananias e Safira já tinham dado o exemplo, né? E aqui, queridos irmãos, a igreja sim sai avançando, pregando o evangelho. E por fim, Atos capítulo 9, nesse panorama da ação contínua do Espírito Santo na história da igreja, Atos capítulo 9 nos oferece como ação do Espírito Santo a conversão e transformação daquele que assolava a igreja, para agora aquele que vai pregar o evangelho, que vai plantar igrejas em todo o mundo antigo. Trazendo então assim, com a conversão e transformação de Paulo, a paz, como a vivência na qual possibilitava a igreja a avançar e crescer, o encorajamento para seguir, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 3 de Atos capítulo 9, por favor. Seguindo ele na estrada fora, ou seja, Saulo, né? Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Considerando o que ele vai falar lá em Atos capítulo 6, perante o rei Agripa, ele acrescenta aqui, né? Dura coisa é contra ti recalcitrares contra os aguilhões. É como se Jesus estivesse dizendo: Paulo, você está lutando por quê, meu santo? Você já está dominado. Você já está escolhido, meu filho. Você já foi preparado. Aí veja, queridos irmãos, verso 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Senhor aqui, de fato, faz referência a Cristo. Ou seja, eu li um comentário de Ernest Sherman, bem interessante, que disse, ele comentou no livro de Atos, que aqui Paulo, nesse caminho, já estava refletindo, não no que ele fazia, mas no que ele ouviu, e que por tanta raiva e zelo no farisaísmo, estava fazendo contra a igreja. Porque já começou a perturbar o apóstolo Paulo. Como é que um cara é apedrejado e glorifica a Deus, Estevão? Como é que um cara é apedrejado e pede perdão a Deus pelos pecados daqueles que apedrejam? Deus já vinha trabalhando. Na verdade, como hoje sabemos, o Espírito Santo, daquilo que Paulo já ouvira, daquilo que Paulo já testemunhava com seus próprios olhos, já estava o convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que quando Jesus falou, ele disse: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: sou Jesus, meu santo, a quem você persegue. E ali ele cai do cavalo
cai do seu orgulho, cai da sua vida e torna-se um grande missionário, apóstolo e pastor para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a ação do Espírito Santo, contínua na história da igreja, proporcionou, sim, esses momentos significativos, encorajando quem? A igreja. É por isso que nessas ocasiões, desde Atos capítulo 2, é possível identificar claramente a perspectiva do encorajamento mais do que o conforto em si. Porque, como percebemos, a igreja não estava parada, aliviada, numa cadeira de balanço, né? Ah, graças a Deus a perseguição passou. Aí o cara passa lá na frente, ô meu santo, como é que está? Não, a igreja estava atuante. E por quê? Estava encorajada pelo Espírito Santo. Dr. Russell Shedd, em memória, né? Comentando esse consolo e encorajamento aqui da igreja, ele afirmou que pelo desdobramento da história da igreja, a partir daqui, de Atos capítulo 9 e 31, sim, esse consolo do Espírito Santo foi de fato uma vivência impulsionada, encorajada pelo Espírito Santo. Aí vem, queridos, Atos 13, a primeira viagem missionária, depois vem a segunda, depois vem a terceira, o evangelho chega a mim, a você. E por quê? Porque a igreja estava encorajada pelo Espírito Santo. Um terceiro e último ponto nessa noite. E pretendo discorrer agora de fato sobre o tema da mensagem de hoje. Como voltaremos? Voltaremos, queridos, tal como essa igreja aqui em Atos 9:31, encorajados pelo Espírito Santo. E por quê? Queridos, a história da nossa igreja, e aqui me limito à igreja aqui em Equador, a história da nossa igreja, sim, aqui na cidade de Equador, nos seus 19 anos, que vamos completar agora em setembro, revela uma ação marcante e contínua do Espírito Santo, no testemunho dado aqui do Evangelho nessa cidade, pela conversão e transformação de muitos aqui desta cidade, na edificação e crescimento desta igreja. Sim, queridos irmãos, no direcionamento das suas ações que impactaram a cidade e vem impactando. Por que não dizer pela ousadia e coerência demonstrada no seu desenvolvimento para a sociedade? O Espírito Santo, esse paracleto, esse consolador, esse encorajador, tem sido presente na história da nossa igreja. E não será diferente quando voltarmos às nossas reuniões presenciais. Por isso, queridos irmãos, como voltaremos? Encorajados pelo Espírito Santo. Sim, talvez quando estivermos num ambiente de culto, em determinados momentos, como agora, seremos consolados por Ele. Porque lembraremos que perdemos irmãos queridos que até chegamos a conhecer. Esses dias, falando com uma das cunhadas do nosso querido Tamires que faleceu, ela expressou essa tristeza em seu coração, e como, quando ela falou ali, meu coração doeu. Pois tivemos com esse irmão aqui em novembro passado, na escola de missões, foi uma bênção, ele cantando no nosso culto, ao ar livre, e ao saber que quando realizarmos novamente uma escola, ou participarmos de uma escola de missões, nós não teremos novamente o nosso irmão conosco. Ao pensar o pastor Romilson e tantos outros servos de Deus que suas vidas foram ceifadas por essa pandemia, sabemos que ceifadas dessa realidade aqui, mas foram promovidas à glória, onde podemos, consolados pelo Espírito Santo, aguardar o bendito reencontro com eles e com todos os outros que partiram. Sim, mesmo consolados nessa expectativa pelo Espírito Santo, nós voltaremos, sim, encorajados a continuarmos a sermos quem sempre fomos, uma igreja
do Deus vivo, comprada pelo sangue de Cristo e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, queridos, voltaremos sim, encorajados pelo Espírito Santo. Sim, a retomarmos em primeiro lugar a dinâmica local de edificação, nesse primeiro momento adaptados. Por isso, meu amado irmão, se você vai poder voltar no primeiro momento, em nome de Jesus, encorajado pelo Espírito Santo, venha para a igreja, com máscara. Você vai levar um banho aqui de álcool quando chegar, mas não tem problema. Não deixe de vir para a igreja. Vamos juntos congregar, vamos nos edificar. Aí talvez você pergunta, sim, pastor, mas aqueles que não vão poder voltar nesse primeiro momento, de tabela a gente vai edificar eles, pelas nossas transmissões, ligando para eles. Olha, meu irmão, o culto ontem foi uma bênção, eu não vejo a hora esses dias passar para você estar conosco novamente. Você está bem, meu amado irmão? Você está precisando de alguma coisa? Sim, voltaremos encorajados pelo Espírito Santo, a retomarmos essa dinâmica local de edificação nesse primeiro momento adaptados. Sim, nossas programações e seus objetivos de sempre, glorificar a Deus, edificar a igreja e proclamar o Evangelho. Sim, retomaremos o aperfeiçoamento da nossa liderança para melhor servir a Deus e a igreja. Sim, queridos, voltaremos a nos edificar e principalmente a preparar a igreja para o desafio do próximo ano. Temos uma meta já determinada para alcançar. Efésios capítulo 4 nos mostra claramente essa meta pela qual lutaremos e, encorajados pelo Espírito Santo, alcançaremos. Efésios capítulo 4, a partir do verso 12, Paulo nos mostra que devemos ser aperfeiçoados. Paulo nos mostra que seremos edificados no corpo de Cristo. Devemos chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados, mas que possamos estar firmes na doutrina, sim, seguros para enfrentarmos as artimanhas dos homens, que muitas vezes nos induzem aos erros. Sim, a nossa meta é seguirmos a verdade em amor e crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. E como será isso? Encorajados pelo Espírito Santo. Mas em segundo lugar, além de retomarmos a dinâmica local de edificação, nesse primeiro momento adaptados, em segundo lugar, voltaremos sim, encorajados pelo Espírito Santo, promovendo, queridos irmãos, uma revitalização no trabalho que iniciamos no povoado Pau dos Ferros, reagrupando os irmãos ali no povoado, visitando os contatos que já havíamos estabelecido. Sim, vamos estabelecer novos contatos, vamos retomar os nossos grupos familiares, as ações evangelísticas, caminhada de oração, evangelismo de casa em casa, cultos de impacto, classe com crianças e, por que não, o Natal das crianças realizaremos esse ano. Por quê, queridos? Porque temos uma missão a cumprir. Sermos testemunhas do Senhor, tanto aqui em Equador, quanto no Pau dos Ferros, e aonde o Senhor nos levar. Voltaremos sim, encorajados pelo Espírito Santo, também a nos envolvermos novamente na ação missionária de Deus, onde pudermos ir. Desenvolveremos sim ações locais e de apoio. Na última semana estive em Natal para uma reunião com os pastores da nossa denominação, a primeira, depois aí de mais de 4 meses de distanciamento. Fomos falar e deliberar sobre o retorno das nossas atividades e pensar em algumas coisas para esse pós-retorno. E um dos desafios da nossa denominação é retomar o trabalho ali em São Tomé, pois foi parado devido a tudo isso. Inclusive lá teve inúmeros casos, até óbitos. E ali eu, no impulso missionário, desafiei os pastores, principalmente Joseilson e o santo Hermeson, que estava presente também. Meus santos, vamos fazer alguma coisa lá.
Retomem já o trabalho, comece a fazer aos poucos, dar os primeiros passos, para talvez aí outubro e novembro, eu levar uma turma lá e a gente fazer um trabalho maravilhoso, vivemos novamente aquela experiência missionária que passamos domingo passado lá em Caiçara, agora em São Tomé. Ah, meus amados irmãos, eu confesso a vocês, eu estou me coçando para isso. Sim, quem sabe promover e participar de mais escolas de missões com a missão Alcançando o Sertão. Por que não apoiar projetos missionários? Por quê? Porque, de fato, queridos, nós não dispomos de tantos recursos, mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos mão de obra e uma missionária para a gente encher de gente e ganhar o mundo, pregando o Evangelho. E louvado seja Deus pelos santos que nos abençoaram, que talvez estão nos acompanhando com essa santa missionária. Sabe por quê, queridos? Voltaremos assim, encorajados pelo Espírito Santo, nos envolvendo novamente na ação missionária de Deus, aonde pudermos ir, porque eu não tenho dúvida de que somos uma igreja missionária. E não somos igreja missionária apenas no nome. E aqui lembrei das palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, aquela amada igreja, quando ele disse no seu primeiro capítulo da primeira epístola, verso 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eu acho fantástico o início do verso 8 que diz, porque de vós, Paulo está dizendo isso àquela igreja, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só, aqui permita-me parafrasear, não só em Equador e no Pau dos Ferros, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Por isso, queridos, voltaremos encorajados pelo Espírito Santo a nos envolvermos novamente na ação missionária de Deus onde pudermos ir. Quero concluir nessa noite perguntando: como voltaremos, meus amados irmãos? Eu não tenho dúvida que talvez você já tenha refletido sobre isso. Creio também que você já tenha até orado sobre isso. E não apenas por causa do retorno, porque ele já é possível, tá, irmãos? Como eu já falei, o Estado já determinou e o município, pelo Estado, determinou também que as igrejas já podem retomar suas atividades dentro daquele protocolo de segurança. Mas como devemos voltar? Confiantes, sim, na intervenção e auxílio divino, voltaremos em paz. Pelo que já foi proposto naquilo que somos, voltaremos nos edificando mutuamente. Pela reverência devida a quem pertencemos, sim, nós voltaremos caminhando no temor do Senhor. E somado a isso, para tudo o que está por vir, voltaremos encorajados pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é maravilhosa.
ela de fato, Senhor, é viva, é eficaz, nos ajuda a discernir, a ponderar, a refletir. Por ela somos exortados, inspirados, e somos porque o Teu Santo Espírito foi quem capacitou os Teus servos a escreverem. E nessa inspiração divina da Tua palavra, reconhecemos, Senhor, a própria ação do Teu Santo Espírito para encorajar a Tua igreja nesse retorno que acontecerá. Por isso, Senhor, pedimos que os nossos corações, enquanto Tua igreja, possam estar sendo aquecidos, possam estar sendo inflamados, possam estar sendo encorajados, possam estar sendo purificados, possam estar sendo edificados pelo Teu Santo Espírito, para voltarmos, Senhor, a nos edificarmos, para voltarmos impactando o povoado Pau dos Ferros, a nossa cidade, para voltarmos engajados na obra missionária, mais do que nunca, Senhor. Oro também por meus irmãos, que mesmo não sendo membros aqui da nossa igreja, ouviram essa mensagem. Ó Pai bendito, encoraja-os também, através do Teu Santo Espírito, a retomarem juntamente com suas igrejas as suas atividades presenciais. Que esses irmãos encorajados possam encorajar outros, possam unir-se à sua liderança e juntamente com elas trabalharem para esse retorno. Sim, Senhor, encorajados pelo Teu Santo Espírito, caminhando no temor do Senhor, edificando-se mutuamente e em paz, porque é possível, Senhor, todos nós, a Tua igreja, experimentarmos todas essas verdades no retorno das nossas atividades presenciais. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.